Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Uma alegria estar aqui com vocês, poder chegar, celebrar. Então, eu fiquei tão contente quando vocês me chamaram de novo. Falei assim, pô, de novo. E eu fiquei muito feliz, muito contente, porque a experiência que tive também ano passado, né? Foi um tempo muito legal, muito especial. Fui muito abençoado. Cantando junto com vocês, orando junto com vocês, compartilhando a mensagem, a palavra com vocês. E também depois até batendo um rango aí. Hoje tem de novo, mas hoje, infelizmente, eu tenho uma parada para resolver, meu. Eu já cheguei aqui, eu comecei a sentir o cheirinho da comida, eu falei, pô, meu, eu vou tentar derrubar. Não dá para derrubar outro compromisso, senão eu derrubava para ficar com vocês. Uma delícia poder participar da celebração ao lado de vocês, com vocês, e uma alegria no meu coração poder estar aqui. O Daniel tem sido um camarada que a gente vem conhecendo, e alguns camaradas que a gente conhece, o Will, o Daniel, o Vivian agora, que vem, alguns de vocês que a gente começa a ficar mais perto. Eu estou numa fase da minha vida de que eu vou escolhendo as pessoas com que eu quero viver daqui para frente até Jesus me levar. Então, tem alguns camaradas que, se chamar, eu estou dentro. Entendeu? Quer dizer, alguns, se chamar, eu dou uma desculpa e não vou. Agora, tem uns que nem me chamam e eu dou graças a Deus. Então, sabe como é? Se eu começo a ficar com 55 anos, tu já é enjoado. Ficando com 55 anos, fica mais enjoado ainda, fica um tiozinho enjoadinho, entendeu? Então, eu dou graças a Deus, porque o Senhor tem sido bondoso comigo, a gente caminha com gente do coração, gente apaixonada por Jesus, gente que está com as mesmas preocupações, com o coração voltado para Jesus, para tentar saber qual é a dele, o que Ele quer da gente. E quando Ele vai falando o que Ele quer da gente, a gente vai entrando em cada coisa, porque Ele leva a gente e fala, você quer mesmo saber qual que eu quero de vocês? Aí você fala assim, meu Deus do céu, é isso mesmo, Jesus? Aí Jesus fala assim, você que sabe, se quiser ficar aí nessa maresia aí, você fica, mas se quiser, não está perguntando? Estou falando. Aí você vai, assusta, leva pedrada, os caras queimam vocês e, se deixar, arranca a cabeça. Guarda bem essa sequência. Leva pedrada, queima vocês todinhos e aí, para garantir, arranca a cabeça fora. E eu quero chamar vocês para a gente poder compartilhar o Evangelho em Lucas 5. E quando eu estiver compartilhando Lucas 5, vai prestando atenção na história de vocês, nessa história que para mim é engraçado. Vocês, toda vez que eu ouço essa conversa dos irmãos da Assembleia, que vão da Assembleia para Betesda, que vão da Betesda para a Betesda ZL, depois da Betesda ZL, a transição que foi tão difícil, anos difíceis, e que vocês voltam a ressurgir com essa vida deliciosa que a gente percebe na comunidade. E eu fico com essa sensação de quanta coisa boa ainda está por vir, Daniel. Quanta coisa boa de Deus ainda está por vir, porque vocês estão com o coração certo. O melhor lugar do coração da gente é aos pés de Jesus, e esse é o jeito. Essa coisa emocionante de perceber a emoção de vocês, a emoção de cada um de vocês, que durante esse tempo de louvor, de festa que estamos tendo aqui. Então, eu sou muito grato a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês, insisto com isso, que vocês saibam, de verdade, contem comigo, contem para valer, sempre que tiver agenda, eu estou dentro, certo? Estou por aí rodando pelo Brasil, tem aqui um que eu encontrei que eu estava tomando frio lá em Curitiba, né? E foi também bom para caramba o tempo lá, foi muito bom, enfim, mas eu sempre que puder, eu quero dizer que eu estou dentro, tá bom? Falou, Daniel, tá certo? É só escalar, que eu já ando com a chuteira no carro. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar desse Levi. Os Levis são complicados. Os Levis são complicados, isso eu posso lhe garantir. Os Levis são complicados. Lucas 5, 27 a 32, eu quero ler com vocês. E eu estou aqui lendo na Ark.
a Almeida Revista e Corrigida, que é a preferida dos pentecostais. Ou seja, como eu sou um cara de raiz leleia, então eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Você pode acompanhar, estou vendo gente acompanhando na mensagem, estou vendo gente acompanhando aí na NVI, na NTLH. A gente vai batendo os olhos pastor, quando vai ficando muito velho de pastor, ele vai batendo os olhos assim, só no celular que não dá para saber qual que é a Bíblia que tu está lendo, né? Aí já é adivinhação e é do cão. Aí adivinhar qual que é o cara da lendo, não dá certo não. Mas vamos lá, eu também estou no meu aqui. Aqui fala da vocação de Levi, alguns dizem que é a conversão de Levi. Eu gosto de chamar isso aqui da metanoia de Levi. E é esse texto que eu quero ler com você a partir do 27, tá bom? E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria ou coletoria, e disse: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos. Bom, tá certo que aí o Lucas manda aí a palavra multidão. Ou seja, tinha publicano saindo pelo ralo. Pensa numa festa cheia de ladrão. Se fosse só o PT, né? O Brasil estava resolvido, o líder está preso, né? Tem uma turminha que é mais, né? A Lava Jato lava só um lado, tinha que lavar tudo que é canto. Se lavar tudo que é canto, aí eu acredito. Enquanto estiver só lavando um lado da calçada, aí está muito demorado esse negócio. Mas ladrão, se fosse só lá que tivesse, seria maravilhoso. Já tinha até resolvido, né? Mas aqui é multidão de ladrão, multidão de publicano. E outros que estavam com eles à mesa. Esse e outros é uma turminha pior. Veja bem que festinha é essa, que rolê é esse que Jesus está arrumando, que balada é essa que Jesus está arrumando, que putz é esse que Jesus está arrumando, onde ele vai, esse negócio assim, é aquela coisa, né? Jesus arruma as confusão, chama os caras para seguir, os caras topam, e aí quando vem com a turma deles, e quando vem com a turma deles, é a igreja. Só que a gente acha que não, mas é nós. É nós, desse jeito aqui, ó. E os escribas deles e os fariseus, claro, sempre, murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? O Eugene Peterson costuma dizer assim, com essa ralé. É isso que ele está dizendo aí? Essa ralé, né? Com essa gentalha. Com essa, não é? Por que você costuma ficar andando com essa ralé, com essa gentalha? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ai, ai, ai. A ZL nunca mais... A Galileia nunca mais seria a mesma. Nunca mais seria a mesma. Nunca mais seria a mesma. Por quê? Porque ele, aquele lá que canta assim, Vivian: eu prefiro ser uma metanoia ambulante. Eu prefiro ser uma metanoia ambulante. A metanoia ambulante chegou na Galileia. E quem é essa metanoia? Como é que começa isso? Nasce em Belém. Belém, casa do pão. Belém, Efrata. O profeta já tinha dito lá no Velho Testamento, o profeta Miqueias falou assim, ó: Belém, tu é a pequenininha, a menor dentre todas as cidades da sua região, Belém. Belém, tão menor que não aparecia no Google Maps da época. Você colocava no Google Belém, Efrata, não aparecia. Não aparecia. Então, uma cidadezinha que não aparecia. Até hoje, para poder localizar onde é que ficou Belém mesmo, os caras ficam inventando cidade para poder dizer que foi aqui. Então, o pão da vida nasce em Belém, que é a casa do pão. Então, já começa pão da vida, casa do pão.
sei o quê. Aí nasce ali. Aí já começa uma treta, porque o governante poderoso queria continuar sendo o poderoso, o rei, e que se tivesse que passar o reinado, tinha que passar para alguém da família, para alguém da própria raça. Se tivesse que passar, passaria para esses aí, ok? Vem o rei mago dizendo o seguinte, que nasceu o rei e não tinha ninguém grávido na família dele. Ele falou assim, pô, quem que é esse cara? Avisa aí onde é que vocês vão adorá-lo, porque eu também quero adorá-lo. Adorar o pescocinho dele. Bebezinho com moleirinha frágil, dá um carinho nele. Me diz, aí os reis magos, o anjo falou, não entra nessa, foram para o outro lado e tal. Aí, olha a situação. Aí esse bebezinho, aí vai assim, ó, João, José, Maria, Jesus e o jumentinho, tudo refugiado. Tudo refugiado para o Egito. Porque tinha que sair, a matança já estava declarada. Herodes já tinha dito, ó, criança de 2 anos para baixo, mata logo para poder, já tem que acabar com todas as crianças, porque aí a gente já mata, se não está sabendo onde é que está o cara, a gente mata todas as crianças, todos os meninos, porque aí, bom, matou tudo, dizimou tudo. No meio desse contexto é que eles vão para o Egito e que ficam lá, e iam ficar por lá, até a hora que o anjo diz assim, pode voltar que o bicho já morreu. Aí eles voltam, e quando eles retornam de refugiados, imagina eles refugiados voltando, imagina se muitos crentes que tem hoje aqui falando as bobagens que falam de refugiado, se tiver, como é que eles iam receber Jesus chegando com a família, né? Jesus era refugiado também. Então você é um tipo de cara que não ia deixar Jesus chegar na sua terra, na sua cidade, porque você é contra refugiado. Você diz que refugiado não tem nada a ver. Você fica preocupado com refugiado, porque refugiado vai roubar seu emprego, vai roubar sua comida. É um bando de vagabundo. Tu não sabe de nada. A maioria dos refugiados sírios que vêm para cá são tudo cristão. E você fica pensando em muçulmano. E outra, se tu tem medo de muçulmano é porque tu não está seguro na tua fé. Ué, convicção. Que é convicção, convicção que não suporta ser questionada, não é convicção, é só uma leve impressão. Então é melhor que tu se converta mesmo ao islamismo, para que a gente vá e evangelize você de novo, para você virar crente de verdade. Amém, igreja? Isso aí, glorificar em pé, né? Então o que você olha? Aí Jesus, vão voltando lá, José, Maria, Jesus, os refugiados, né? Voltando, e eles vão parar onde? Em Nazaré. E Nazaré, por isso que ele é chamado de Jesus o Nazareno. Ok? E é por isso que eu gosto de usar sempre a saudação, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Você pode falar, graça, paz e bem da parte de Jesus, o Cristo. Ou graça, paz e bem de Jesus, o Galileu. Eu gosto de falar, graça, paz e bem de Jesus de Nazaré, porque aí eu já dou uma carimbada para os teólogos saber qual que é a minha pegada. Porque teólogo já sabe, quando o cara fala muito de Jesus de Nazaré, já sabe que é um pouco à esquerda. Se é que não é um pouco mais, certo? Então, e é bom mesmo que eles já saibam onde é que eu estou, para ficar bem posicionado. Como eu os respeito onde eles estão, que eles me respeitem onde eu estou. E aí fica legal. Se não sabe jogar, não desce para o play. Amém? Não está na Bíblia, mas devia estar esse texto. Não sabe jogar, fica aí. Mas se quer jogar, então pode descer para o play. Então a gente brinca. Ok? Aí então ele vai e cresce ali em Nazaré. Ali em Nazaré é onde Jesus joga bola, joga gol garrafa. É ali em Nazaré onde Jesus fica correndo atrás de pipa. Fica soltando papagaio, pipa, cai, ralou o joelho, arrancou o tampão do joelho, arrancou o dedão da unha. Porque era ali em Nazaré que Jesus jogou bola, jogou fubeca, jogou peão. Foi ali onde Jesus foi moleque, foi adolescente, cresceu. Foi ali onde ele aprendeu a profissão do seu pai, como carpinteiro. Tanto é que quando ele chega lá em Nazaré, e chega uma hora que ele chega naquele lugar, ele vai na sinagoga e ele inventa de pegar lá a lei e lê o livro do profeta Isaías, e aí solta essa dizendo que o texto que se refere ao Messias prometido se cumpriu naquele dia. Aí não, tem que bater nesse moleque. Foi por isso que os caras falaram assim, peraí, conheço sua mãe, conheço seu pai, nós vimos você crescendo aqui na rua. Que isso, cara, nós somos da periferia faz tempo, a gente sabe que você andou por aqui. Imagina, a gente sabe que você é da ZL, de Nazaré faz tempo, qual que é a sua? Não vem não, mano. Que isso, Messias, você é o Messias? Você é louco, vamos te tacar umas pedras na cabeça. Lembra? Pedra, pedrada, isso aqui. Vamos daí, foram para cima para poder jogá-lo, inclusive num precipício. Aí ele dá uma desaparecida lá, dá um de homem invisível e sai, porque não tinha chegado a hora, ok?
E uma coisa que é bastante interessante é que Jesus, quando começa o seu ministério, ele vai começar o seu ministério na Galileia das nações. Isaías tinha dito isso lá atrás. E ele vai para Galileia. Então, olha só. Belém, não está nem no Google Maps. Nazaré, perifa. Galileia, perifa da perifa. Galileia, perifa da perifa. Olha que lugar legal para o cara começar um ministério. Que lugar legal e perfeito para se ter uma igreja. Que lugar legal, perfeito para você começar alguma coisa. Esse é o melhor jeito de se imitar Jesus, é fazendo caminhada, ministério, louvor, pregação, discipulado, vivendo na perifa da perifa. Porque quanto mais perifa, mais com cara de Jesus. Isso é muito louco. Essa é uma das invejas que eu tenho, esse negócio de igreja grande. Dá uma inveja. Por quê? Porque essa é que é a pegada. Jesus vem e mostra isso. Revela isso. E isso é extraordinário. Isso é fantástico. Isso é lindo. Pois é, a Galileia nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Esse negócio de Galileia é engraçado, por quê? Porque eles passaram tanto tempo nos anos de ministério que ele passou por lá, que ele pegou o sotaque da Galileia. Então ficou com o sotaque de Galileu. É nós. Nós capota, mas não breca. Entendeu? Estamos juntos e misturados. Não é? É assim que Jesus pegou. Pegou tudo isso aí. O sotaque. Aí você fala, pastor, você está inventando. Tô não. Presta atenção. Quando Pedro está lá, na hora que Jesus foi preso, os caras chegaram e falaram assim, você fala como eles. O que é falar como eles? O sotaque galileu. Ou seja, aí o Pedro falou assim, ô mano, sai fora, não tem nada disso não. Ai, tá vendo? Está falando igual eles. Aí você assim, olha, estou fora, que isso. Essa coisa extraordinária de olhar para isso aqui, olhem para a história de vocês. E deem louvores ao Senhor para se identificar com essa caminhada e essa jornada da caminhada de vocês. Olhe para isso aqui, falando assim, uau, é isso aí, meu Deus do céu, a gente não precisa ser diferente, a gente só precisa ser nós. Do nosso jeito, continuar sendo do nosso jeito, e seguir do nosso jeito, seguindo esse Jesus que só arruma confusão, só arruma confusão. Quando a gente olha para esse texto aí, que é o texto do Lucas 5, que vai começando a falar de tudo isso daqui, dá uma olhada logo no versículo 27, tem uma coisa. E depois disso o quê? Se você não entender o que é depois disso, você não entende porque que ele falou assim, segue-me, ele seguiu logo. Porque pode dar a ideia de que, não, está lá Jesus andando, aí não sei o quê, aí encontra lá o Levi, que também é Mateus, certo? Aí encontra ele lá, cobrando os impostos, não sei o quê, tal. Aí Jesus fala assim, tive uma ideia. Aí eu vou chegar aqui e falar assim, segue-me. Jesus é poderoso, o cara, não sei o quê, falou assim, vou seguir, não sei o quê. Nós somos meio cabeçudos, a gente precisa ter mais criatividade na hora de ler a Bíblia, só prestar atenção. Depois disso, o quê? O que significa isso? Significa uma coisa simples, que o Mateus já estava de olho em Jesus. Mateus ele é um publicano. O publicano tem uma relação com o Império Romano. A relação de Mateus com o Império Romano, a relação de Levi, Mateus com o Império Romano, é uma relação corrupta, inclusive de cobrança de impostos. Os caras cobravam o imposto de Roma e os caras mandavam ainda um ágio em cima do imposto. Então tinha o imposto de Roma, que já era pesado, e os miseráveis mandavam um ágio para poder ficar com a parte deles. Sabe assim, do tipo, aquelas coisas de 10%, não sei o quê. Ou seja, esse cara aqui, o Mateus, é um cara assim que a Lava Jato pegava fácil. Pegava fácil a Lava Jato. Nossa, o Moro ia ficar com os olhinhos cheios de estrelinha, brilhando com o Mateus. E o Mateus, que conhecia os chefes dos publicanos. E um deles, o Zaqueu, que era o ladrãozaço. E Jesus vai andar com ele depois. Lucas vai falar que Jesus vai andar com essa peste. Ainda vai dormir lá. Ainda vai comer a comida lá dele. Ainda vai tomar lá os vinhos lá com ele. Vai posar na casa. Esse Jesus arruma muita confusão. Depois disso, tem 2 episódios. O episódio de um leproso língua solta. Um leproso língua solta e um paralítico cheio de culpa.
Um leproso língua solta. Por quê? Porque Jesus foi lá, o cara veio para se aproximar dele, e Jesus se aproxima do cara. Não podia, porque o leproso não podia nem andar na cidade. O leproso não podia nem ficar perto das pessoas. Ele, por conta da sua doença e da sua questão, era uma questão de saúde pública. Só que a questão de saúde pública estava carregada de preconceito. Aliás, como tudo hoje em dia também. Muita coisa de saúde pública está carregada com preconceito. Então você tem que saber, isso aqui é saúde pública, mas o que é que tem de preconceito em cima desse problema de saúde pública? Ali era um problema de saúde pública, mas era carregado de preconceito. Ele era leproso. Não anda junto, não fica junto, não toca, porque se tocar você fica impuro. Não fica junto, não pode tocar. Se tocar vai ficar impuro. Se ficar impuro vai ter que ficar um bom tempo aí se lavando espiritualmente, externamente. O sacerdote vai ter que dar uma benzida, vai benzer, vai dizer o quê, vai demorar esse negócio. Então cuidado, tocou no leproso, ele fica impuro, você vai ficar impuro. Aí o que acontece com Jesus? Jesus vai lá e conversa com o leproso, toca no leproso e cura o leproso. Aí Jesus chega para ele e fala assim, ó, seguinte, hein, fica na sua, não fala nada, boca de siri, fica na sua, hein. Vai lá no sacerdote, se apresenta, faz tudo que Moisés falou que tem que fazer, cumpre a lei direitinho, isso aí é questão de saúde pública, vai fazer exame direitinho. Vai lá, não sei o quê. Eu sei que tu vai no SUS mesmo, que tu é um pobre. Então vai lá no SUS, mas vai lá, faz as coisas direitinho e fala com o sacerdote, porque o sacerdote configura e deixa claro que você está purificado, porque com isso você recebe, inclusive, autorização para poder voltar a viver em comunidade, voltar a ser acolhido na cidade, voltar a frequentar a sua casa e a sua família, voltar a se sentir pertencente de alguma coisa, voltar a pertencer a um grupo. Vai lá primeiro, faz tudo isso. Aí o cara ficou pensando assim, tá bom, Jesus, pode deixar, eu vou te obedecer. Eu era um leproso, o Senhor me curou. Eu estava todo podre, o Senhor me limpou. Pode deixar, não vou falar para ninguém. Leproso, língua solta. O que aconteceu? Esse cara, além de ser um ex-leproso, língua solta, ele era conhecido. Conhecia todo mundo conhecia esse cara. E o que aconteceu? Um rolo desgraçado. Ele acabou com a acessibilidade de Jesus. Jesus não conseguia mais andar. Tinha que fazer uma faixa exclusiva de Jesus Via. Tinha uma ciclovia, então já tinha que ter uma Jesus Via. Jesus não conseguia mais entrar nas cidades. E aí tinha que atender as pessoas e conversar com as pessoas fora das cidades, em lugares desertos. Porque não podia. Aí um dia Jesus, disfarçado, meio assim, foi andar, foi indo para uma casa. Na hora que ele chega na casa, já estava lotada. Por conta desse leproso, ex-leproso, língua solta. Todo mundo já estava sabendo. Ele foi curado. Ele agora pertence, ele volta a pertencer. Ele volta a ter um lugar, ele volta a ter um canto. Ele volta a ser aceito, ele volta a ser tocado, ele volta a ser abraçado, ele volta a ser gente. E aí, Jesus chega na casa, a casa lotada, Jesus entrou, só tinha um lugarzinho para ele sentar, e aquilo lotou mais ainda. Eu fico imaginando Jesus, lotou, não tinha mais onde. Aí vem 4 mané subindo a rua, com um amigo carregando. Quer chegar no metade do culto, quer sentar na janelinha, quer dizer, não vai rolar. Bom, se a janelinha já está cheia, se não tem mais lugar onde sentar, o que é que nós vamos fazer? Aí, claro que esses 4, um teve a ideia. Devia ter sempre um ali que tinha ideias geniais. Aqui na igreja sempre tem alguém que tem ideias geniais. Aí depois sai todo mundo com um trabalho desgraçado, carregando os aleijados e não sei o que e tal. Aí dizem, que genial ideia, legal, mas não dá para fazer sozinho. Aí vai todo mundo junto. Que ideia genial, sensacional. Aí eu imagino, eu lá junto com ele, eu nunca teria essa ideia, mas eu ia ter que ajudar. Aí o cara levanta, fala assim, não tem onde entrar, mano, mas nós temos que deixar nosso amigo de cara com Jesus. Quando a gente tem uma igreja onde todo mundo se preocupa em deixar os amigos de cara com Jesus, essa igreja, ela é irresistível. Ela é irresistível. Aí os caras foram lá, daqui a pouco Jesus está falando aqui. Imagina se Jesus tivesse rinite. Essa foi uma prova que eu descobri que Jesus não tinha rinite. Por quê? Porque, pelo menos ele não tinha, pelo menos não aparenta, não mostra lá, e Jesus espirrou, nada. Porque começaram a mexer no teto, e aí imagina, aquele negócio lá, não é teto assim, era um teto ali com massa, com muita palha, e tudo isso aqui. Aí fizeram um buraco no teto, mano, e daqui a pouco desce o amigo. Imagina, ET, descendo, de cara com Jesus. E Jesus olha ali, todo mundo olha. Aí Jesus me sai com essa. Coisas de Jesus. Olha para o cara, diz assim,
teus pecados estão perdoados. Pronto, lascou. Tinha lá os fariseus, tinha lá os religiosos, tinha lá os doutores da lei. Jesus vem com essa conversa, com essa história. Como assim pecados são perdoados? Só Deus pode perdoar pecado. Como assim? Só que eles pensaram. Jesus, que essa é uma outra coisa, viu? Não adianta você ficar aí pensando as coisas, achando, eu não estou sabendo o que você está pensando, mas Jesus está. Aí você fala assim, ai meu Deus, e agora? Mas fica frio, ele já sabe faz tempo que você pensa bobagem. Fica tranquilo, sossegado, senta a cabeça. Está entendendo ou não? Fica sossegado. Aí ele foi lá, na hora que ele olhou assim, que pensou, ele pegou, virou e falou assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Primeiro fez uma perguntinha, é mais fácil perdoar pecado ou dizer levanta, toma tua cama e anda? Jogou lá, fez um quiz. Aí os caras respondendo, podem responder na internet, aquelas perguntas do Insta. O que os caras todos... Aí Jesus virou para eles e falou assim, seguinte, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, filho, levanta, pega a tua cama e volta para a tua casa pela porta. Não mais por buraco externo, volta pela porta. Que ninguém mais carregue tuas coisas, eu te dou dignidade, volta andando sozinho. Você não precisa mais de ninguém para poder arrastar você para lugar nenhum. Você agora é dono do seu nariz e das suas pernas. Volta sozinho agora para a tua casa. Pode passar na frente desses tontos tudo aqui. E volta para a tua casa andando com tuas próprias pernas, resgatada a tua dignidade e sem o peso da culpa do pecado. E aí foi depois disso que E você acha que Mateus estava vendo tudo isso ou não? O que Mateus não viu, ouviu. Porque todo mundo tinha que ir lá pagar o imposto. E povo, quando está conversando na fila para pagar qualquer coisa, fala de tudo. Tudo. Imagina qual era o assunto da cidade. Quem? Jesus, por causa do leproso língua solta. Certo ou não? E agora por causa daquele negócio que aconteceu com o paralítico. Paralítico há tanto tempo. Imagina assim, Mateus parado, sentado, daqui a pouco o paralítico andando na frente dele. Oxi. Ou todo mundo que eu vi, o cara que foi pagar lá o imposto, falou assim, será que ele quase morreu? O que foi que houve? Eu estou lá em casa, disse que tem uma muvuca lá na casa onde Jesus estava. Eu falei assim, putz, querido, deve estar bom demais, mas está bombando, está lotado, não vai dar nem para entrar. Daqui a pouco, quando eu estou saindo assim para poder tomar uma brejinha, eu olho, quem que passa? O paralítico, lembra do fulano? Você está andando agora, não está mais paralítico, está andando. Ah, você é louco, mas que papo é esse? Você é louco, viu? Você é louco. Bem Galileu, né? Você é louco, mano. Não, você está doido. Que isso? Viajou. Nada disso. Não, eu vi ele passando aqui. Quer ver? Mas o Levi ficou sabendo disso daí. O Levi ficou ouvindo isso daí. Só uma coisinha do Levi. O Levi era o cobrador de imposto. E você sabe qual que é? Eu acho que o cara que ficava mais bravo de pagar imposto era um outro cara, chamado Pedro. Todos os peixinhos que Pedro conseguia pegar, tinha que pagar imposto para esse desgraçado do Levi. Aí o que é que Jesus faz? Imagina como Pedro devia amar Mateus. Imagina como Pedro devia morrer de paixão por Levi. Devia ser assim, o Pedro devia... Imagina, do jeito quando você gosta de pagar os seus impostos, porque a gente paga, né? Tem cara que não paga, não. Mas a gente paga. Você gosta quando você vai pagar um imposto, principalmente que você está lá, pessoa jurídica, para poder, né, facilitar a vida dos irmãos. Aí está lá a sua PJ, daqui a pouco vem aquele negócio lá, o MAS. Meu Deus do céu, o Simples. Ai, meu Deus, todo mês ali a minha graninha vai embora. Você gosta de pagar imposto? Hoje em dia fica mais fácil, você paga imposto no celular, né, no aplicativo, etc. Não, ali o aplicativo era o seguinte, era ir pagar imposto na mão do Levi. E era por isso que Pedro tinha muita vontade de dar alguns aplicativos ali naquele camarada, tá certo? Aplicar outras coisas naquele camarada. Aí o que é que Jesus faz? Chama os dois para poder ser apóstolo. Vamos andar junto. Vamos ficar junto. Vamos comer junto. Vamos andar junto. Vocês vão ser meus discípulos.
Aí vem Jesus. Quando Jesus chama o Levi e diz, segue-me, ele já está arrumando confusão internamente, já está provocando divisão na igreja. Porque, putz, eu vou trazer esse cara para cá, mano, você vai dar um rolo danado, vai ter gente que não vai gostar. Não pode trazer esse cara para cá, mano, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai vazar. Imagina Pedro, Pedro seria o primeiro a dividir a igreja. Porque falou assim, imagina você, eu estou querendo aplicar um tapa na orelha desse infeliz, mas o senhor vem agora, estão querendo vencer Roma. O Zelote era o mais radical, era o PSTU dos discípulos. Eles eram guerrilheiro do PSTU, vivia armado, guerra armada, venceremos. Era o Zelote, Simão Zelote. O que aconteceu? Imagina chamar o cara, um Levi, ligado com o império, imperialista, golpista. Imagina, Jesus vem, coloca junto na mesma muvuca. Muvuca é colégio apostólico. A mesma muvuca quem? Coloca Pedro, coloca o cara que cobrava os impostos de Pedro e colocava o coxinha do Levi com o mortadela doido do Simão Zelote. Vão mandar tudo junto. A gente não aprende isso, né? Aqui a gente está numa polarização no Brasil idiota. Ou seja, as pessoas não respeitam umas às outras. O cara quer que eu responda, vai perguntar, fala assim, teve um cara que falou o seguinte, puxa vida, crente não pode ser comunista. Aí o outro respondeu assim, ué, mas ele pode ser capitalista? Aí ficou assim, uma dúvida. Aí perguntaram para mim, o que eu achava? Eu falei, eu não acho nada. Não acho nada. Aí o outro falou assim, disse tudo. Eu nem quis perguntar o que ele entendeu, deixa ele para lá, com a loucura dele. Mas entendeu não? Eu adorei essa resposta. Mas crente pode ser comunista? Não pode ser comunista. Aí eu falei assim, mas ele pode ser capitalista? Bugou. Não é isso que Deus está dizendo? Bugou. Deu uma bugada, né? Deu uma bugada. Mas olha que interessante, por isso que encontra esse camarada. E aí, esses camaradas vão começar a andar e eu e você vamos caminhar seguindo. Vamos seguir. Segue-me. Quem nós estamos seguindo? Lembre-se do hino que eu cantei. Uma metanoia ambulante. Que vem para mudar o jeito de pensar. Porque metanoia é uma palavra grega, no Novo Testamento, que reflete a palavra arrependimento, conversão. Então, metanoia, conversão. Metanoia, arrependimento. Metanoia tem a ver com isso. Então, eis uma pessoa que é uma metanoia ambulante. E uma coisa que eu quero que você entenda e a gente guarde no nosso coração hoje aqui, e que eu peço a Deus que Deus continue dando forças para vocês seguirem na pegada de vocês. Deus não é exclusivo e nem excludente. Se a gente continuar guardando isso no coração, 16 anos virão, mais 36, 100 e não sei o quê. Se continuar com essa pegada, seguindo a metanoia ambulante, e acreditando, vivendo, pregando e passando para frente de que Javé não é exclusivo, Javé não é excludente. Javé não é exclusivo, Javé não é excludente. Deus não é Deus da Ibabe, só. Deus não é Deus da comuna, só. Deus não é Deus do Bispo Macedo, só. Deus não é Deus nem daquele outro doido lá, do chapelão, só. Deus não é Deus da Betesda, só. Deus não é Deus dos evangélicos, só. Deus não é Deus dos católicos, só. Deus também não é Deus só dos caras do Islã. Salam aleikum, malek salam. Deus não é Deus somente dos camaradas e das camaradas das religiões afro. Deus não é um Deus exclusivo. Enfie isso na sua cabeça. Morra de ciúmes. Dê nó nas tripas. Fique bravo e irritado. Por isso que os caras ficaram irritados o tempo todo. Os caras ficaram irritados com o leproso linguarudo. Ficaram irritados com o paralítico culpado. E ficaram irritados com quem? Com Jesus ali no meio de um jantarzinho com uma multidão de ladrão e umas outras pessoas.
gente dá ralé. Isso irrita os religiosos, porque Yahvé é do povo de Israel, Yahvé é do remanescente, que é raro que nós somos a remanescente, Yahvé é nosso. De mais ninguém. Aí chega Yahvé, de carne e osso. Yahvé se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Uau! Carne e osso, fez ser humano, já é um rolo, já é uma bugada na cabeça da pessoa. Como é que Deus vira ser humano? Como é que Deus vira bebezinho, assim, frágil? Como é que... Imagina, mano, Deus bebê, tendo que ser cuidado, tem que ser limpo, tem que ser amamentado, protegido. Como é que... Não é um risco tremendo? Por isso que tinha anjo a todo lado falando, vamos segurar a onda. Eu costumo crer que é por isso que eu falei isso aí no meu PG da banca, porque eu tenho uns PG bem interessantes. Eu tenho o PG da banca, que quem não conhece, precisa conhecer um dia, mas não pode ir mais que uma pessoa, porque a lotação é 3. Nós estamos sempre com muita gente bombando quando tem 3. Eu, o dono da banca e o visitante. Então são 3, certo? É o PG da banca. Ali no PG da banca é um dos PG. E esse PG ele é interessante, né? Porque é dali que saiu o Denilson. O Denilson era um gadareno. Um gadareno que transava com homem, mulher e bicho. E ele vivia ali do lado, no posto de Ipiranga, que fica ali do lado do Palmeiras. Ali, ó, tá vendo? Do posto de Ipiranga que fica do lado do Palmeiras. E ali no posto de Ipiranga, do lado do Palmeiras, o Denilson passava lá, entrava na bomba de etanol, enchia a garrafinha de etanol, botava limão e pá. Assim era o Denilson. Ninguém dava nada para o Denilson, morava debaixo do viaduto Antártica. Certo? O Denilson, ele vivia com... Ele tinha tanto descuido em sua higiene pessoal, que ele era o mais fedido de todos os fedidos que moravam lá embaixo. Os caras não aguentavam ele. Esse é o Denilson. A primeira vez que eu abracei o Denilson, eu passei quase um mês com o cheiro do Denilson dentro da minha alma. Se eu puxar, eu ainda lembro do cheirinho. Tá? Denilson. E ali naquela banca, eu comecei a evangelizar Denilson. Denilson também aceita Jesus ali. Comecei a alfabetizar, porque ele é analfabeto. Agora já não está sendo mais considerado analfabeto. Denilson agora já começa a ler. E aí, em fevereiro desse ano, batizei Denilson em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Denilson teve uma recaída desgraçada, pensei que ele tinha morrido, eu fui atrás dele de novo, porque é assim que é, mas a gente vive recaindo, cada um recai do seu jeito. Alguns mais alto, outros mais baixo. Mas no caso do Denilson foi assim, achamos Denilson de novo, e hoje Denilson está indo para mais de 5 meses numa casa de recuperação, não está mais fumando, não está mais bebendo, engordou e está feliz, porque a vida dele começou a ter uma guinada mudando para valer. Denilson. Quando a gente olha para essa caminhada de um Deus que é um Deus que não é exclusivo, mas é um Deus que de forma extraordinária abre espaço e acesso para todo mundo a Ele, a gente começa a falar assim, eita, nós estamos no caminho certo. Por quê? O que é questionado por Jesus, o nosso Jesus, aquele que a gente segue? Seguir Jesus é seguir Jesus. E seguir Jesus, quem segue Jesus encontra Denilsons. Quem segue Jesus encontra tudo que você possa imaginar. Está afim mesmo de seguir Jesus? Então prepare-se, você vai começar a encontrar com gente que você nunca imaginaria que você ia ter que compartilhar. Cadeira, reino. E o cara ainda abraçado com você, dizendo que é irmão. E tirando fotinha. Rindo. E você ali, meu Deus. Que eu... né? Deus fala, Deus. A velha quer seguir uma metanoia ambulante? Tá, não, eu quero seguir Jesus. Imagina, quer seguir Jesus e não quer sujar o sapatinho? Quer seguir Jesus e não quer passar vergonha? Quer seguir Jesus confortavelmente? Vai chupar prego. Tá louco. Seguir Jesus é um outro negócio. Arriscadíssimo. Muito louco. Porque ele não tem esse problema. E aí há uma caminhada que é uma caminhada extraordinária. Quem está seguindo esse Jesus, ele está deixando claro, Deus não é exclusivo nem excludente. E ele começa a arrebentar com a velha mentalidade, a velha visão de Deus, a velha visão de si, a velha visão do outro, a velha visão do mundo. Essa velha visão,
essa velha mentalidade, essa velha visão, esse velho jeito de olhar a Deus, a si, o outro e o mundo, não suporta e não admite e se insurge. Presta atenção nisso. Esse jeito de pensar religioso que a gente sempre pega, que essa que é a desgraça, a gente fala deles, mas a gente sempre repete essa desgraça. É como se fosse uma peste que volta, sabe assim? Uma coceira desgraçada que você pensa que resolveu por causa do antibiótico, não tomou direito, o desgraçado volta. Então, porque a gente sempre volta nisso aí de um jeito, porque a gente gosta desse negócio religioso, porque é mais seguro. E a gente fica querendo ajudar Deus, porque a gente acha que Deus precisa de ajuda. Nossa, agora com esse aí vai dar um trabalho, Deus precisa de ajuda aí, a gente pode fazer um outro caminho. Não, Deus fala, não me ajuda não. Deus gosta de dizer para muita gente que está muito santa, muito crente, ele diz assim, não me ajuda não. Me ajuda não, que você me atrapalha, você tentar me ajudar. Então fica quietinho aí, eu não tenho nada a ver com Deus. Não me ajuda não. Me ajuda não. Mas esses caras vão se insurgir. Como é que eu vou ter que aguentar esse camarada que contamina o leproso com pureza? Não dá para aguentar esse cara que contamina o leproso com cura. Olha que coisa terrível, eu não consigo lidar com isso. Ele toca no leproso, não tem medo de ficar impuro, porque ele toca no leproso sabendo que o cara vai ficar puro. Ele não tá, você percebe? Não, esse cara atrapalha tudo. Esse cara virou uma chave. Ele virou uma chave na nossa cabeça, nós não estamos conseguindo entender. Dá raiva. Vamos falar mal, vamos meter a boca, vamos se puser. Talvez aí, se ele continuar desse jeito, nós vamos crucificar esse infeliz. Como é que pode, mano? Esse cara perdoa o pecado do paralítico. É importante falar uma coisa. Todo cara que era cego ou era paralítico, dentro daquela cultura, e não é só lá, a gente sempre tenta arrumar uma desculpa. Desculpa. Dentro da palavra desculpa tem a palavra culpa. Uma desculpa que também é culpa, para explicar porque nascemos cegos, para explicar porque nascemos paralíticos. Tanto é que Jesus lá com o cego em João 11, ele diz assim, a pergunta era, peraí, quem foi que pecou? Seus pais? Essa era a questão, por quê? Porque tinha a ver com o seguinte, puxa vida, às vezes a gente nasce de um jeito ou acontece alguma coisa na vida da gente, a gente fica carregado de culpa. E arrasta essa culpa durante muito tempo. Como é maravilhoso quando chega alguém que olha para você, que se sente culpado, que se sente culpada, e ainda diz assim, seus pecados estão perdoados. Putz. E você às vezes carregando o peso da culpa, porque quem vive cheio de culpa, ou começa a se aproximar de Deus e começa a ter uma caminhada e uma espiritualidade cínica, porque para ele é culpado, mas ele não trata do pecado, e ele está cheio de culpa, mas ele fica ali tentando fazer de conta que não é, que deixa de ser. Ou ele vai para uma caminhada cínica, ou ele vai uma caminhada doente de culpa e fala assim, não quero nem chegar mais perto, não vou mais ir à igreja, não vou caminhar em lugar nenhum, porque eu sou um cara carregado de culpa. Alguém, se tiver que eu ficar perto de Jesus, vai ter que me carregar. Se tiver que ficar perto de Jesus, vai ter que abrir um buraco no teto, porque eu não consigo ir até Ele. Eu não consigo andar, eu estou paralisado. A minha vida paralisou, eu estou absolutamente paralítico, carregado de culpa. Por quê? Porque eu acho que eu sou assim por conta do quê? Dos erros e dos meus pecados. É por isso que quando Jesus chega naquele cara, a primeira coisa que Jesus diz é o quê? Perdoados são os seus pecados. O Jesus está preocupado com a alma do cara. O Jesus está preocupado com a mente, com o coração, com a existência do sujeito. O Jesus que vai mexer não no efeito, mas ele vai mexer na causa da dor e do sofrimento daquele cara. Teus pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa quando alguém que tem consciência do seu pecado encontra alguém que diz assim, os teus pecados estão perdoados. Ah, meu Deus do céu, eu não poderia crer em um Deus que não perdoasse todos os meus pecados, inclusive os últimos que eu vou cometer. Ninguém consegue me salvar se eu não pudesse ter sido perdoado pelos pecados que aconteceram antes, que acontecem agora e que acontecerão até antes de eu morrer. Por isso que eu sou salvo por Jesus, por isso que eu sou encantado por Jesus, porque um dia Jesus me encontrou paralítico e disse assim, Levisão, os teus pecados estão perdoados. Isso aí é um negócio encantador. E aí, quando a gente olha para isso aqui, os caras ficam doidos. Essa velha mentalidade, a velha visão de Deus, de si, do outro, do mundo, não suporta nem admite
Um Deus que começa a andar com um publicano. E que janta com a raça de publicano. Como eu disse, faz rolê com gente má. Faz rolê com ladrão. Por isso que eu oro hoje por vocês e por mim. Que aconteça metanoias. Que aconteçam metanoias, que aconteçam arrependimentos. Que aconteçam conversões. Metanoia, conversão, arrependimento de mente. Metanoia, arrependimento, conversão de pensamentos. Metanoia, arrependimento, conversão de visão. Visão de quê? Visão de Deus. Tem que virar a chave. Deus não é esse Deus horroroso que está o tempo todo querendo pesar a mão sobre você para te jogar uma lepra ou te jogar paralítico no leito de dor, porque agora tu pecou, deixou de pecar ou não obedece, ou não vem mais na igreja, ou sei lá o quê, ou não dá dízimo, ou não dá oferta. Deus não está afim disso não está nem aí com isso. Aliás, Deus está contra quem pregou isso para você. Deus se levanta contra quem ensinou isso para você. Contra, não tem nada a ver com Deus. Não, aí Deus está pesando a mão. O que aconteceu? Eu ando meio distante da igreja, agora minha vida está dando problema, fiquei desempregada. Eita, Deus está pesando a mão. Fala para mim que tu não fica pensando isso de vez em quando. Claro que pensa. Por isso precisa de uma metanoia. Precisa virar a chave. Você precisa virar a chave. Você precisa parar de pensar em Deus assim. Você precisa parar de pensar na vida assim. Você precisa parar de pensar sobre si desse jeito. Você precisa parar de pensar no outro desse jeito. Você precisa parar de pensar a sociedade desse jeito, a partir desse seu olhar. Porque é desse jeito que você lança a culpa sobre você e é por isso que você fica achando que o outro é pior que você. Que haja uma metanoia onde a gente entenda de uma vez por todas que somos todos leprosos. Quem passa pela metanoia aprende de uma vez. Somos todos leprosos. Uau! Somos todos paralíticos. Somos todos publicanos. Pastor, o senhor é louco? Eu não. Jesus. Eu resolvi seguir esse homem. Essa metanoia ambulante. Que o tempo todo, de vez em quando, eu caio nessa história, porque eu volto para a religiosidade, eu volto para aquele negócio da visão antiga de Deus, mas aí Jesus volta de novo, me chama de novo, nas escrituras, nas palavras, na palavra dele, para dizer, ei, isso daí é o jeito antigo, já virou a chave. Metanoia aí, viu? Metanoia. Metanoia significa, porque normalmente quando a gente está falando do tempo que tem metanoia, a gente fica pensando em pecado. Agora metanoia, está passando por uma metanoia, por um arrependimento e uma conversão. Ou seja, o cara pecava pra caramba, o cara fumava, bebia e etc. O etc. geralmente, às vezes é inominável. Certo? O cara comia, bebia, fazia um monte de coisa. Agora metanoia porque ele não faz mais isso. O dia que você parar de pecar é porque tu morreu. A gente já cantou um hino, tá lá, não sei o quê. Tu vai pecar até morrer, fica tranquilo. Não fica chateado com isso, nem se estressa. Isso não é um incentivo para que você peque. Pelo contrário, a gente tem que fazer caminhada nossa para procurar viver para não viver uma vida de pecado. Certo? Isso é comigo, isso é com você, com todo mundo, todos nós. Mas, ó, não entre nessa de achar que você agora não vai mais pecar. Ai, que bobagem. Por quê? Você vai pecar. Ó, acabou de pecar. Acabou de pecar, pronto, e agora? Ai, que frustração, o que eu faço agora? Vai se lascar, se continuar pensando, sem a metanoia, sem a mudança, se não virar a chave, tu vai continuar esse crente doido aí, qualquer um vai enganar você, qualquer um vai passar a conversa em você, porque vai trazer de novo esse Deus que não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vai trazer esse Deus do Evangelho do Medo, que não é o Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai trazer um Deus que é um Deus forte, que está querendo tacar um raio no seu traseiro se você errar, e é por isso que você é assim com os outros, por isso que você tem problema com aquele outro, que você gosta porque não gosta, ou aquele ali eu não gosto não, vixe, mano, isso não tem nada a ver comigo não, o que é isso, essa igreja está perdida. Metanoia. Seguir a metanoia ambulante significa estar o tempo todo morrendo de vergonha com a gente mesmo, falando assim, meu Deus do céu, eu fico falando do leproso, nós somos todos leprosos. Eu fico falando do paralítico, nós somos tudo paralítico, mano. Eu fico falando do Levi, o publicano, mano, pelo amor de Deus, nós somos tudo publicano, de qualquer maneira, de um jeito ou de outro, nós somos todo mundo publicano. Porque vamos falar da corrupção do Levi, né?
Levi era um corrupto e tal. Ah, e as suas pequenas corrupções, mano? Você vai querer me dizer? O dia que tiver que pegar, uma semana sua, e sair no telão de Deus, você vai ver, mano, cada um com a sua corrupção, corrupçãozinha. E a gente fala assim, ah, não, mas isso aqui Deus perdoa, isso aqui é corrupção branca. Já acabou de cometer uma corrupção. Não é? Não é essa? Mas por que branca? Não entendi. Aí o cara tenta explicar. Aí vai piorando. Aí daqui a pouco, pelo amor de Deus, mano, você agora acabou de se revelar. O demônio do racismo entrou dentro de você e está falando aí agora. Assista, infeliz. Percebe o que eu quero dizer? Por isso que Jesus veio para mudar a chave. Porque quando todos nós olhamos e falamos assim, olha, nós somos todos leprosos, todos paralíticos e todos publicanos, nós entendemos o que Jesus disse. Eu vim para buscar os perdidos. Então, todos os que são encontrados com Jesus são o quê? Perdidos. Então, parabéns, comunidade dos perdidos. Todos nós, e eu também, um perdido aqui. E, na verdade, um ex-perdido. Você também é ex-perdido, que Jesus nos achou para ensinar a gente a ir se achando. E a gente vai se achando. Não pode se achar. Não pode se achar, porque quem se acha se perde de novo. Está se achando demais, pronto, se perdeu de novo. Aí lá vai Jesus de novo. Mas você vai começando a encontrar você mesmo, com você mesmo. E sabe quando é que você vai terminar de se encontrar consigo mesma e consigo mesmo? De novo, quando tu morrer, aquele culto bonito, com o hino que nós vamos escolher, orando no caixão, todo mundo chorando. Amém, pronto, essa irmã, esse irmão não vai mais se encontrar. Porque já era, não vai mais pecar, olha que bênção. Foi. Hashtag fui. Pronto, não tem mais nada. Acabou, ok? Mas enquanto estiver aqui, nós somos todos perdidos. E aí Jesus diz para os caras assim, ó, pessoal, presta atenção. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Porque justo, quem tem justiça própria, nem acredita que é pecador. Quem tem justiça própria, acredita na sua cartilha de méritos. Ó, orei, não falei palavrão. Puxa, não falar palavrão deve ganhar ponto, né, meu? Não orei, não falei palavrão, não falei um palavrãozinho, senhor. Tá certo? Não, ó, não adulterei. E, ó, tem mais aqui nessa cartilha, hein? Não olhei para nenhuma mulher, porque eu sei que se olhar, não olhei. E vamos supor que ele conseguiu fazer isso em 3 horas de vida. Não olhei para nenhuma mulher, certo? A menos que ele esteja só com um homem dentro de uma cadeia, aí é outra coisa. Mas mesmo assim as imagens antigas voltam. Porque ele tem que alimentar a existência dele com alguma coisa enquanto ele está junto de homem. Então é o seguinte, não fiz nada disso, está tudo aqui. Aí vai colocando a listinha. Normalmente quem é justo aos próprios olhos é meritocrático. Ele escreve a lista dos méritos para apresentar para Deus. Agora o senhor tem que me abençoar. Porque aqui, ó, eu estou gabarito. Eu estou gabarito. Conhece crente gabarito? São os justos aos seus próprios olhos. Gabarito, está aqui, ó. Aí ele vai falar assim, Jesus, o senhor tem que me abençoar. Bom, já que não vai me abençoar, o senhor não pode me amaldiçoar. Então, aqui, ó, gabarito. Gabarito. Por isso que ele ele buga quando acontece alguma coisa com ele, quando ele é gabarito. Pô, eu estava fazendo tudo certinho, aconteceu isso comigo. Aí o tonto tem que ir atrás de um judeu, um rabino judeu, para dizer o seguinte, que coisas ruins acontecem a pessoas boas, sim. Se aquele não quer ver a Bíblia, ele vai ver um rabino. Vai ler o livro do rabino, best-seller mundial. Kirchner. Tá? Então, quando você olha para essa coisa, você percebe, olha, somos todos perdidos e somos todos doentes, que Jesus veio para nos curar dia a dia. E quando a gente entende isso e guarda isso no nosso coração, a gente fala assim, não, radicalizei com Jesus. Então, você se prepare para acontecer uma coisa, de alguma forma ou de algum jeito. Você sabe que a tradição diz como é que os apóstolos morreram. A tradição diz como os apóstolos morreram. Não está na Bíblia, mas é uma tradição. Tertuliano, outros camaradas que estudaram isso, eles trazem os padres do deserto, eles trazem as informações de como foi que os apóstolos morreram. Sabe como foi que Levi morreu? Morreu na Etiópia, pregando o evangelho lá. O Levi, o publicano. Morreu na Etiópia por amor a Jesus, pregando o evangelho. Ele radicalizou aquilo que Jesus falou.
Quem quiser ganhar sua vida, perdê-la-á. Mas quem a perder por amor a mim, a ganhará. Ele radicalizou isso de um jeito que ele foi na Etiópia. E os caras começaram a dizer, vamos matar você. Mas nós vamos matar bem matado. E diz a tradição que o Levi um dia foi apedrejado, esmagado seus ossos, todo o seu crânio, tudo quebrado. Os caras não ficaram contentes, queimaram o corpo dele. Queimaram o corpo dele todinho. E depois esperaram dar uma esfriada, foram lá e cortaram a cabeça dele. Foi assim que o Mateus morreu. Foi assim que o Levi morreu. Foi assim que aquele cara, que ninguém dava nada, que ninguém queria estar junto dele, que ninguém queria aceitar no grupo do colégio apostólico, que era o discípulo e o apóstolo mais obscuro de todos os apóstolos, que era o cara que quando chegou andando com Jesus, Jesus teve problema, que quando entrou começando a andar junto com os discípulos tiveram problema. Foi assim que esse cara seguiu Jesus de maneira radical, porque ele entendeu que ele estava seguindo a metanoia ambulante. E ele mesmo foi passando por metanoias e metanoias, transformações e transformações. Até que chega uma hora que ele morre, quando ele entende também naquele texto, de que quando falaram assim, olha, Jesus falou assim, vocês querem beber o mesmo cálice que eu? E Jesus estava falando do martírio. Então tá bom, é verdade, vocês vão beber o mesmo cálice que eu. Do jeito que Jesus foi martirizado, esses caras também foram martirizados. O que é que significa isso? Para a gente hoje, significa o seguinte. É o que temos para hoje, para todos aqueles que seguem Jesus de Nazaré. É o que temos para hoje, para toda a comunidade que arrisca seguir a metanoia ambulante. É o que temos para hoje. Por exemplo, levar umas pedradas. Queimarem o filme de vocês da cabeça aos pés, a imagem, a reputação, e arrancarem a cabeça. É o que temos para hoje. Mas isso é o mais fascinante projeto de vida que um ser humano pode abraçar. Porque eu estou seguindo a metanoia ambulante e ele vem mexendo comigo e vai mexer comigo enquanto eu viver. Estou seguindo a metanoia ambulante. Eu agora já virei uma metanoia ambulante. Virou a chave. E eu estou conhecendo outras pessoas e quanto mais eu converso com elas, a chave também vira. É um novo jeito de entender a vida. É um novo jeito de pensar e olhar Deus. Um novo jeito de olhar a si mesmo. Um novo jeito de olhar o outro, um novo jeito de olhar a sociedade. A chave virou. E aí a gente canta, olha, eu gosto de ser também uma metanoia ambulante. Que Deus abençoe vocês. Que o coração de vocês fique aquecidos, com a convicção e a certeza de que vocês estão seguindo alguém muito radical, mais radical do que você possa imaginar. E quanto mais você ficar perto dele, você vai ficar mais amoroso. Isso é uma coisa engraçada. Quem anda muito perto de Jesus fica amando todo mundo. Os caras vão falar que é bobo, que não sei o quê, concorda com tudo. Começa a amar todo mundo. Não existe coisa mais radical, transformadora e poderosa do que amar em um mundo carregado de ódio. Que Deus guarde, abençoe. Parabéns, parabéns, segue firme. E que quando eu estiver meio amarelando, vem falar comigo, me encoraja. Levi, presta atenção. Levi, lembra quando você pregou sobre o Levi? Me avisa. E a gente vai trocando ideia, porque um vai encorajando o outro. Esse é o caminho, né? A ZL nunca mais, a Galileia nunca mais foi a mesma. Deus abençoe, um beijo.